Dito isto, para não ficar somente em minhas palavras, quero convidá-los a abrir em Hebreus capítulo 3 e versículo 7. Glória a Deus. Acabamos de louvar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E isso nos traz a ideia de um amanhã melhor, ou de uma nova oportunidade, porque servimos ao Senhor e acreditamos que por servi-lo e pela sua bondade e fidelidade, assim Ele pode nos ajudar no amanhã. Ah, mas o meu hoje foi muito bom, amanhã pode ser melhor. Pastor, olha, hoje foi tão difícil, a semana foi tão difícil, nada impede de que amanhã seja um dia melhor, como diz. Amém, irmã, Deus abençoe. Como diz a palavra de Deus, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E isso também nos traz a ideia de oportunidade. Que cada nascer de dia é uma oportunidade de sermos melhores. É uma oportunidade que Deus está nos dando de poder nos aproximar mais dEle. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder ter mais comunhão com Ele. E oportunidades, elas têm que ser aproveitadas. Que o Senhor sempre nos dê sabedoria e entendimento, para que nós possamos enxergar as oportunidades que Deus nos dá. Porque muitas vezes Deus está nos dando oportunidades e nós estamos perdendo essa oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de poder ser melhores, de poder estar mais perto, de poder adorá-los, de poder ter mais intimidade com Ele. E não falo isso de oportunidade cultual. Eu creio que o culto, ele é também um ambiente de oportunidade. Eu creio também que durante essa 1h30 que nós passamos aqui, louvando ao Senhor, orando a Deus, ofertando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, é Deus também nos dando oportunidade de talvez oferecer uma melhor adoração, ou de ofertar verdadeiramente com gratidão no coração, ou orar na certeza de que temos um Deus que ouve o nosso clamor e ouve a nossa oração, ou ainda sentar para escutar a palavra de Deus e ter a certeza que ali o pastor é somente um vaso vazio de si próprio, mas que está transmitindo a vontade de Deus para nossas vidas. E se nós não estivermos atentos às oportunidades que através, seja da oração, seja do louvor, ou seja da oferta, ou até no ouvir da palavra que Deus está nos dando, talvez essa oportunidade passe e ela nunca mais volte. Tem oportunidade que ela é recorrente em nossa vida, porém tem oportunidades que elas são únicas. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade, ela nunca mais voltará. Certa vez Jesus estava contando uma parábola que fala de oportunidade, fala de muitas outras coisas, mas entre essas coisas, fala também de oportunidade. Ele fala que havia uma figueira que estava plantada numa vinha, e o dono da vinha foi lá buscar o fruto. Passado 3 anos, não encontrou nada, e ele disse: olha, por que a vinha está ocupando espaço inutilmente? E ele disse: arranca, para que eu plante alguma outra coisa que vá produzir algo, que vá produzir frutos. E quando o dono da vinha diz, a Bíblia diz que vem um vinheteiro e diz: olha, não arranca agora não, eu vou trabalhar um pouquinho mais, eu vou cavar ao redor, eu vou regar, eu vou cuidar, eu vou afastar bicho, eu vou arrancar as ervas que vão crescer ao lado, eu vou cuidar, vou preparar o terreno, e espera mais um ano. Aguenta mais um ano, e se daqui a um ano não der fruto, aí sim, aí você arranca. Eu entendo que muitas vezes nós estamos como aquela figueira, em meio a uma vinha. Ah, mas eu sou figueira em meio à vinha, estou plantado em um lugar que não era para estar plantado. E às vezes Deus faz isso, irmão, porque não depende da terra, não depende da árvore, mas depende de onde Deus colocar você e daquilo que nós somos em Deus. Não importa, ah, mas olha, eu sou figueira em meio à vinha, mas dá para produzir. Pode ser mais difícil, mas dá para fazer, dá para produzir. Só que aquela figueira ela não produz. E aí o Senhor diz: vou arrancá-la. Porém o vinheteiro vem e intercede por ela. Isso nos fala também da graça de Jesus, que nos dá tempo. E a paciência que muitas vezes nós entendemos que é a paciência de Deus, para nós que cremos tem outro nome. É graça imerecida do Senhor. Porque não merecemos, talvez nem os 3 anos,
Ou não merecemos talvez mais um ano, mas ainda assim, pela paciência e pela graça do nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade de poder fazer aquilo para o qual nós somos chamados para fazer. Hebreus capítulo 3, versículo 7 vai dizer o seguinte: por isso, como diz o Espírito, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Até aí, queridos, em nome de Jesus. O texto, ele repete várias vezes: hoje, se ouvirem a sua voz. Quando a Bíblia está falando de hoje, ela não está falando de um dia específico. Ela não está falando do domingo pela manhã. Nós sabemos que há o tempo do ser humano, é o cronos, como se diz, é o tempo mensurável. São dias, são horas, são minutos, são segundos, décadas, anos, eras e por aí vai. Esse é o tempo comum, é o tempo a qual nós medimos, é o tempo a qual nós vivemos, é o tempo que nós podemos medir e mensurar. Porém, o tempo de Deus, ele é diferente. Deus não está sujeito ou submisso ao tempo como o ser humano está. Mas Deus, ele vive num tempo a qual nós chamamos de... o tempo de Deus, ele não trabalha como trabalha o ser humano. Imagine de um Deus eterno, ele vive na eternidade. Por viver na eternidade, para Deus é sempre hoje. Então, para Deus, ele vê de uma perspectiva diferente. É por isso que quando nós vemos a palavra de Deus, Deus não se apresenta como o Deus que será. Quando ele se apresenta para Moisés, ele está falando o quê? Olha, eu sou o que sou e sou o que serei. Não que ele ia se tornar Deus, mas que ele já era Deus. Ele ia mostrar para aquele povo que ele era Deus. Deus, ele está acima do tempo. Quando Deus está falando hoje, não é o dia da semana, não é o domingo de culto de manhã, não é a quinta onde nós estamos nos reunindo, não será no dia 16, onde os homens estarão aqui, não será o dia que as mulheres estarão reunidas, não está submisso ao tempo. Quando Deus está falando o dia que se chama hoje, Ele está falando o tempo oportuno de Deus fazer algo na sua vida, aleluia. É quando nós entendemos que Deus está. É quando nós compreendemos e assim sentimos que Deus está falando conosco, que Deus está nos dando a oportunidade. Aí quando é a oportunidade? É hoje. Pregar a tempo e fora de tempo, no tempo que se chama hoje. Exortar, irmão, uns aos outros no tempo que se chama hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ah, Deus, olha, eu quero tanto, eu queria, ouve-me, ó Deus. Aí quando for no culto, Deus vai falar comigo. Não, Deus pode falar com você no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, porque Deus não está preso nem submisso ao tempo do ser humano. Ah, pastor, mas e o culto? O culto é tempo oportuno de Deus poder trabalhar na sua vida. Porque se assim nós cremos, Deus é tão bom e tão misericordioso, que aí ele se apresenta da forma que a gente consegue entender e compreender. Porque se para mim o hoje é durante o culto, ainda que Deus não esteja preso, ou que Ele não precise, Ele vai se fazer presente no culto. E Ele vai falar no seu coração para lhe dar a oportunidade, para dizer, olha, o tempo é hoje. É hoje que Deus quer falar conosco. É agora que Deus quer falar conosco. É no tempo a qual você se prostra para poder louvar ao Senhor, para poder adorar a Deus. Mas essas oportunidades que nós temos, irmãos, nós não podemos perder. Quantas vezes nós que pregamos, os pastores, ou quem já pregou, ou quem é pregador,
não escuta que depois de um culto abençoado, depois da palavra de Deus, muitas vezes alguém vem nos procurar depois do culto e diz: olha, eu senti que era comigo, mas eu não consegui ir. Eu senti que era para mim ter ido, mas algo me prendeu. Sabe o que é esse? Eu senti que era comigo. Era Deus dando oportunidade de transformar a tua vida, a tua situação, a tua história, de fazer algo diferente. Mas às vezes algo nos prende e essa oportunidade passa e aí nós não aproveitamos. A oportunidade do encontro com Deus. Certa vez um cego estava na beira da estrada e ele ouviu que Jesus estava passando e a multidão gritava. Quando a multidão gritava, ele disse: quem é esse aí? Ah, é Jesus, é o Jesus de Nazaré. Na cabeça dele: ai, é aquele que faz milagre, é aquele que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz que ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos começam a se incomodar e ele diz: olha, não incomoda não, mestre. E ele diz: não, eu vou gritar ainda mais. As oportunidades elas vão passando, elas vão se apresentando, mas cabe a nós entender quem é que está diante, quem é que está passando. O cego entendeu e aí ele começa a gritar. E a primeira coisa, o que é que vem? É a oposição. E a oposição veio de quem? Dos discípulos de Jesus. Mas ele não parou, ele não desistiu. Ele gritou ainda mais alto, ele gritou ainda mais forte: não, Senhor, filho de Davi. Porque se eu sei quem está no local, se eu sei que Jesus está ali, se eu sei que Ele pode fazer, eu não vou perder a oportunidade de estar diante do Mestre, aleluia. Aquele sentimento que nos segura é a oposição, que muitas vezes não parte nem da igreja, nem do pastor, nem do parente, parte de nós mesmos. Quando não temos a coragem de, num clamor, vir até a frente. Ou ainda que não se chame, de se lançar aos pés do Senhor. Ou quando não temos a coragem ou a vergonha de achar que o irmão, o que é que o irmão vai pensar de mim? O que é que o pastor vai pensar de mim? Queridos, eu não penso em nada, quem tem que pensar é Deus. É Deus quem sabe e conhece o seu coração, em nome de Jesus. Mas nunca percam a oportunidade quando Deus está dando. Porque a Bíblia, ela vai nos falar de homens que tiveram oportunidade, tiveram a segunda chance, assim como foi na vida de Jonas. Lembra de Jonas? Como é que a gente retrata Jonas? O fujão, não é assim? Quando quer falar que alguém está fugindo do seu chamado, ai, não seja Jonas, não fuja do seu chamado. Quando Jonas foge, ele sabia, ele diz: Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, e se eu pregar a cidade vai se arrepender. E Jonas não queria que Nínive se arrependesse. E aí Deus o manda pregar, vai lá em Nínive e prega. E olha o teor da pregação, queridos. Porque tem oportunidade que ela vem para nós de uma forma não tão fácil. Nem sempre as oportunidades que Deus vai ser uma rosa, vai ser um mar de rosas. Às vezes a palavra vem difícil. E a palavra, quando vem para o profeta, ela diz: Jonas, vai lá e prega contra Nínive. Vai lá e prega contra aquele povo, porque estão pecando demais. Aí Jonas se levanta, e a Bíblia diz que Jonas se levanta e foge. E vai para outro lugar. E aí é um abismo chamando o outro. Porque quando nós não estamos diante ou dentro da vontade do Senhor, é assim que acontece na vida do ser humano. Um abismo vai chamando outro. Aí ele já sai de Nínive, vai para Jope, aí vai descendo, aí ele desce a Jope, desce para o navio, desce para o porão, até chegar ao ponto de descer ao ventre de um grande peixe. E quando ele desce ao ventre de um grande peixe, ali também ele se arrepende e Deus o volta. E a Bíblia diz: e veio de novo a palavra do Senhor a Jonas. E aí ele já aceita o seu chamado. Quantas vezes durante os cultos Deus falou conosco? Quantas vezes Deus usou alguém no meio da rua para falar conosco? Quantas vezes nós em oração no nosso quarto, Deus falou conosco e veio outra vez a mim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio de novo para Jonas dizendo: meu filho, olha, eu quero ter contigo. É Deus dando oportunidade. Tem oportunidade que ela é única na nossa vida. Ela passa e nunca mais volta. Tem oportunidade que Deus está dando uma segunda chance para você poder ouvir a voz de Deus e estar no centro da vontade desse Deus Todo-Poderoso. E veio de novo. Só que quando Deus vem de novo, Ele não muda a mensagem. A mensagem é a mesma. Não é porque Deus veio de novo, ou me deu uma segunda oportunidade, que Ele vai aliviar
A mensagem e o propósito de Deus não muda, são imutáveis. Bem sei eu, Senhor, que os teus planos são maiores e que os teus propósitos se cumprirão. Os propósitos de Deus vai cumprir, igreja. Cabe a mim ou a você estar dentro da vontade de Deus. Certa vez a Bíblia fala também de um homem, a qual estava na sacada do seu palácio. E da sacada do seu palácio ele vê uma mulher se banhar, que lhe atrai aos olhos. E ali o pecado já entra em seu coração. Ele manda chamá-la, dorme com ela. Ao dormir com ela, ela engravida, o marido vem da batalha. E eu estou falando aqui de Davi e Batseba. Quando vem da batalha, ele pega e planeja. Vê só como as coisas vão andando. Aí ele chama o homem e diz, olha, dá um banquete e diz, vai lá dormir com a tua esposa. Aí ele olha e diz, quando chega de manhã, diz, e aí, passa essa noite com a esposa? E ele diz, não é justo que eu esteja no calor do braço da minha esposa e os meus irmãos estão lá na batalha. E aí Davi se desespera. Ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele dá uma carta e manda o próprio homem levar a carta que o mataria. Na carta dizia, coloca ele na frente de batalha, onde a batalha é mais difícil, para que ele fosse atingido e morresse. Passado isso, chega o nascimento do filho de Davi com Batseba. O filho nasce, adoece e morre. Consequência de seu erro. Aquele filho morreu. E depois ele se arrepende, mas a consequência ele colheu. E aí nós vemos uma oportunidade que Deus está dando através do profeta. Porque quando o profeta vem, irmãos, às vezes Deus envia um profeta. Ou vem com uma palavra para a nossa vida. E nós entendemos como culpa ou julgamento de Deus. Ai, Deus mandou me julgar. Não, irmãos. Não é isso. Olha a palavra do profeta. Davi, tinha um homem que tinha várias ovelhas. E tinha um que tinha uma só. Mas aquele que tinha várias ovelhas, pegou a ovelha do outro, sacrificou e fez um grande banquete. Tendo ele muitas outras, podia escolher qualquer uma. Aí ele diz, rapaz, isso não pode acontecer. Quem é esse homem? Traga-o aqui, é digno de condenação. Traz para mim que eu vou julgar essa causa. Aí o profeta aponta-lhe o dedo e diz, Davi, esse homem é você. Aí ele diz, Senhor, pequei. Porque quando Deus envia o profeta, e olhe que não foi Davi que foi buscar Deus, mas Deus assim mandou um profeta para buscar Davi, irmãos. Quando nós muitas vezes estamos cegos na nossa certeza, ou nós estamos tão certos, somos tão sábios, que na nossa certeza ou na nossa sabedoria, nos perdemos pelo caminho, ou achamos que somos tão usados por Deus, que aí Deus vai aprovar tudo que nós fizermos. Eu sou ungido de Deus, eu sou o homem segundo o coração de Deus, então se eu fizer, Deus vai aprovar. Nem tudo que o ser humano faz por ser ungido, por ser pastor, por ser levita, seja lá o que for, por ser muito usado por Deus, nem tudo que o ser humano faz, Deus aprova. Não é porque eu sou pastor, que eu posso fazer qualquer coisa e Deus vai assinar embaixo. Não é assim que funciona, irmão. Mas às vezes, na nossa sabedoria, nós pecamos, nós erramos. E ainda não enxergando, nós achamos que está tudo bem, ficamos bem. E aí Deus manda um profeta, mas não manda para condenar. E que esse sentimento que havia em Davi seja o sentimento que muitas vezes age também dentro de nós. Porque quando a palavra vem, não é para acusar, mas é para sarar. Não é para afastar, mas é para trazer de volta. Não é para dizer assim, não, vai para lá, não, você está errado, não é isso. Mas é uma palavra que vem para dizer assim, não, ainda tem jeito, ainda tem solução. É só arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, que vai correr tudo bem em nome de Jesus. Nem todo confronto da palavra de Deus é para nos afastar, muito pelo contrário. Não é assim que a Bíblia diz? Bendito aquele a quem o Senhor corrige. Porque quem o Senhor corrige é porque o Senhor ama. É fácil falar esse texto, mas é difícil vivê-lo. É fácil recitá-lo. É fácil para mim falar de púlpito. É fácil para nós acreditarmos. Mas quando estamos passando nessa fase, aí é difícil demais. Porque a correção do Senhor vem não para nos fazer sofrer, mas ela vem para nos trazer cada vez mais para perto do Senhor. Tem oportunidades que Deus nos dá, que se nós não aproveitarmos, ela nunca mais volta. E a Bíblia também fala desse tipo de oportunidade. De um homem que certa vez chegou para Jesus, o cenário era perfeito. Estava tudo ok, tudo muito bem. E aí chega um homem e diz, bom mestre, o que hei de fazer eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus já diz, quem é bom? Eu sou bom? Não, bom somente Deus.
E os irmãos já sabem que estou falando do jovem rico, daquele homem que tinha muitas posses. E ele diz: olha, obedece pai e mãe, faz isso, e começa a citar. E ele diz: tudo isso eu tenho feito, Senhor, o que mais é necessário para fazer? Aí Jesus diz: vende tudo que você tem e dá para os pobres. A palavra de Deus diz que Jesus amou aquele jovem. Jesus o amou. Mas ele estava tão apegado às suas posses, que ele foi embora. A Bíblia diz que ele se entristece e vai embora. E Jesus deixa ele ir. Porque é a escolha de cada um. Ele estava apegado demais a tudo aquilo que ele tinha. Era um homem de muitas posses. Talvez tivesse várias casas. Talvez tivesse vários apartamentos, carros, companhia de carro, empresas. Muito próspero. E aí quando Jesus disse: vende tudo, dá para os pobres e me segue. Aí ele diz: aí já não dá. Aí é difícil demais. Porque tem oportunidade que Deus nos dá. Mas para que se chegue perto do Senhor, é preciso deixar algumas coisas para trás, irmãos. Porque não dá para ser do jeito que eu quero. Não dá para ser como eu quero ou como eu desejo. Existem princípios e Deus não abre mão de princípios. Nunca abra mão dos princípios do Senhor. E Deus, quando Jesus olha para aquele homem, ele já identifica qual era o problema. O problema não era que ele era uma pessoa ruim, mas era o ídolo que havia em seu coração. O ídolo daquele homem era suas posses. O que é o ídolo? É uma estátua, é um pingente, é algum adereço. O ídolo não é aquilo, é uma expressão visível do ídolo, que a idolatria, ela acontece mais no coração do ser humano. A idolatria é um sentimento que ocupa o lugar de Deus. É a confiança que você tem, que já não é mais no Senhor. Tem gente que idolatra carro. Tem gente que idolatra casa. Idolatra pessoas, idolatra pastores. Tem gente que idolatra homens já mortos, mulheres já mortas. Tem gente que idolatra o seu trabalho. Tem gente que idolatra aquilo que tem. Ai não posso, porque isso é mais importante. E para aquele jovem o mais importante era suas posses. E quando Jesus fala: vende tudo que tem e dá aos pobres, ele se entristece e ele vai embora. E depois não ouvimos mais falar desse jovem. Ele perdeu a oportunidade de poder seguir ao Mestre. Ele perdeu a oportunidade de seguir ao Senhor. A oportunidade que Deus está nos dando é hoje. Certa vez, alguém chegou para mim durante um culto e durante um clamor: quer não servir ao Senhor? Eu disse: hoje não, mas talvez amanhã. Às vezes nós pensamos assim, irmãos. Não no culto de Santa Ceia não, porque talvez em outro culto. Não, hoje não, talvez no culto de quinta-feira. Quando a palavra de Deus diz que o tempo é hoje. Lembra que eu falei no princípio, irmãos? A oportunidade é hoje, é agora. Ai, mas quando eu sou jovem, não, hoje não, porque eu tenho que aproveitar a minha vida. Hoje não, porque olha, eu ainda não vivi nada, eu não fiz aquilo outro, então eu tenho que aproveitar mais um pouquinho. Ou nós que estamos muitas vezes ocupados com não, hoje não, primeiro eu preciso prosperar, primeiro eu preciso ganhar dinheiro, primeiro eu preciso comprar minha casa, o meu carro, aí sim, aí depois eu faço isso ou aquilo outro. Ai não, agora não. Quantas desculpas daremos nós ao Senhor para não ouvir o seu clamor, o seu chamado e a sua voz? Quando Deus está chamando, não é quando você prosperar, não é quando você comprar uma casa, um carro, ou quando tiver um emprego melhor, não é quando você já tiver numa fase adulta, a qual já aproveitou toda a sua vida e a sua juventude. O tempo que Deus está chamando não é amanhã, porque o culto está acontecendo hoje, a presença é hoje, a adoração é hoje, o clamor é hoje, a oportunidade, aleluia, é hoje, aleluia. Meu Deus. Não endureçam o coração quando ouvirem a voz do Senhor. Certa vez também a Bíblia fala de um homem, e aqui já caminhamos para o fim, por nome Pedro. Esse todo mundo conhece. O Pedro impetuoso, o Pedro que arranca a orelha de soldado, o Pedro a qual diz: não, Senhor, pode todo mundo te abandonar, mas eu não, eu estou do teu lado. Pode toda uma geração inteira, Senhor, negar o teu santo nome, mas eu não, eu ficarei aqui do lado até a morte, eu vou contigo, Jesus. Aí Jesus: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu intercedi, mas você me negará. Antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Não, eu não, Senhor, sou chamado pelo Senhor. Não se preocupe que jamais isso acontecerá.
Jesus está no Getsemane, oração, é preso. Pedro arranca a orelha do oficial, Jesus cura o oficial, vai para o Sinédrio. Quando chega lá à beira da fogueira, Jesus está sendo interrogado, Pedro está lá, alguém olha e diz: és tu discípulo de Jesus? Eu mesmo não, mulher, não sou eu não. Se afasta um pouquinho. Aí vem outra pessoa: é sim, você é servo dele. Porque quem é servo, quem anda com Cristo, aleluia, vai ser reconhecido porque verdadeiramente anda com o Senhor. Quem anda com Cristo não precisa dizer: ah, eu sou. As pessoas vão olhar e vão saber que você estava com Jesus. As pessoas vão olhar e vão dizer: você é um cristão, né? Pode ser com um olhar na cara de satisfação: que bom, você é um cristão. Ou pode ser com cara de desprezo, dizendo: ah, é cristão. Ou pode chamar de seita, faz parte daquela seita, como já nos chamaram. Aí é uma seita. Tem um casal que nos visita na outra congregação. E eles são católicos. Estão lá conosco, na igreja. E a gente foi vendo a caminhada deles. E eu conto isso somente para você ver como é interessante. E a filha, certa vez, disse: não, devem ter feito isso com o meu pai ou com a minha mãe. Eles não perdem um culto. Não sei se fizeram uma lavagem cerebral, fizeram alguma coisa. É a imagem que tem de nós. Eu tenho que ir lá ver, porque isso não é normal. Porque não perde um culto, irmão. É um casal, um senhor e uma senhora, casal de português, são portugueses. E não perde um culto. Tem os compromissos dele, mas quando chega lá, quando eu olho, estão lá na igreja. E a filha foi para ver o que é que estava acontecendo, porque achou estranho. Resultado: está lá o casal, a filha e os filhos. Está todo mundo lá. Eu digo amém, glória a Deus por isso. Mas o primeiro contato e o primeiro entendimento, não dá para perceber. Mas foram e ficaram. E nem sempre nós seremos reconhecidos como seguidores de Cristo com um sorriso no rosto. Às vezes com cara de desprezo. Mas ainda assim permaneça firme em Jesus. Permaneça firme na sua fé. Quando chega, Pedro se afasta mais um pouquinho. Quando ele vai se afastando, vem outra pessoa. Porque quem é de Cristo, irmão, quando não importa a distância, as pessoas vão olhar e ele vai se afastando. Não, você é cristão, você é seguidor dele. Não, não sou não. Aí ele se afasta mais um pouquinho. Talvez aqui ninguém me reconheça. Não, você é seguidor dele. Eita, aqui ainda está me reconhecendo. Aí se afasta mais um pouquinho. Aí vem outra pessoa e diz: não, você estava lá com ele sim. Eu sei que você é cristão. Não, não sou não. Qual o meio que vai determinar se eu sou cristão ou não? É um meio de uma perseguição? É o meio do meu trabalho? É na minha faculdade, na escola? Qual o meio que eu estou inserido, a qual as pessoas vão olhar e dizer: você é crente? Não, não sou não. Sou crente só lá na igreja, no domingo pela manhã, mas quando saio pelas portas, já não sou mais. Isso é Deus dando oportunidade de poder glorificar o nome dEle também em meio aos ímpios, em meio a uma geração que ainda não conhece o Senhor. Ai, eu queria ser tanto um pregador, queria tanto pregar o Evangelho. Ai, Deus está dando oportunidade de você pregar com o seu testemunho de vida, dizendo: eu sou sim, eu sou cristão, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, aleluia. Mas vocês que remetem a pregação a um culto, não é igreja. Oportunidades que vêm na vida do cristão e nós perdemos porque não enxergamos o que Deus está querendo fazer através das nossas vidas. Deus vai fazer nas nossas vidas e nem sempre vai ser aqui dentro, e graças a Deus por isso, que sempre faça é lá fora, que cada vez mais sejamos usados lá fora. Pedro, quando nega Jesus a terceira vez, a palavra de Deus diz que Jesus olha para Pedro, e aquele olhar não é um olhar de condenação, mas é um olhar de dizendo: sabe o que? Eu te avisei. Ele olha e diz: está vendo, Pedro? Se eu não tivesse orado por você. Não foi um olhar de condenação, como quem diz assim: está vendo aí, Pedro? Tu é pecador, tu me negou. Não, Jesus não veio para isso. Mas ele olha com um olhar, e Pedro, quando vê aquilo, Pedro se condena. Não foi Jesus que condenou Pedro, mas ele olha para dentro de si, sente profunda tristeza, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Chora copiosamente, porque tinha negado o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se afasta. Porém agora já não tinha mais oportunidade, porque o seu mestre estava preso, e ele não podia mais chegar a Jesus. Ele não podia mais chegar perto de Jesus e dizer assim: Jesus, me perdoa, porque eu neguei o teu nome. Jesus, me perdoa, porque eu não fui fiel ao Senhor. Jesus, me perdoa. E aí ele chorando copiosamente, acompanhando tudo de longe,
porque tinha medo de chegar perto do Senhor. Jesus morre, terceiro dia, ele ressuscita. Quando ressuscita, as irmãs vão lá ungir o corpo de Jesus. Jesus ressurreto diz: diga para meus irmãos. Olha como é que Jesus fala: diga para os meus irmãos e a Pedro que eu vou ter com eles. Está dizendo, eu vou dar mais uma oportunidade para Pedro. Eu vou dar mais uma chance para que Pedro venha se redimir. E aí, quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele não consegue falar nada. E a palavra de Deus diz que certamente Jesus se retira. Passado algum tempo, eles vão pescar. Diz: eu vou pescar. Aí os outros discípulos dizem: eu vou também. Quando eles estão pescando, não estão conseguindo pegar nada. Quando eles não conseguem pegar nada, aparece um homem lá na praia, ao longe, no horizonte. E aquele homem grita: amigos, tem alguma coisa aí para comer? Não, não tem nada, não pegamos nada. Ele diz: lança a rede desse lado. Aí eles lançam e pegam peixe. Alguém no barco vai dizer: Pedro é o Senhor, Pedro é Jesus, Pedro é o mestre. Pedro se lança e vai ter com Jesus. Quando Pedro vai ter com Jesus, ele tem uma surpresa, porque quando chega lá também ainda assim não consegue falar nada. Não consegue se prostrar aos pés do Senhor. Ah, Senhor, me perdoe porque eu te neguei. Senhor, me perdoe porque eu não falei do teu santo nome quando eu deveria falar. Senhor, me perdoe porque eu não fui até a morte como eu disse que ia. Porém tinha um banquete já preparado. A Bíblia diz que a fogueira estava acesa, o peixe estava lá e tinha pão. Quando os outros discípulos chegam, vão ao redor da fogueira. E ali começa a restauração de Pedro. Porque a negação, ela tem que ser na mesma, o conserto tem que ser na mesma proporção do erro. Entende isso aqui? Jesus, muitas vezes, nos leva para um local comum, onde nós erramos, para que naquele mesmo local, nós nos consertemos e seja sarado. Para que nós venhamos sarar a ferida, muitas vezes, da nossa alma. Aí Jesus, Deus, irmãos, Ele não causa amnésia em ninguém. Aí eu não queria pensar sobre isso, eu passei lá atrás, eu fiz isso, aquilo outro, ou eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. Aí eu vou orar para que Deus, não tem oração de esquecimento, não tem oração que você não vai lembrar. Ah não, vai cortar uma parte da sua história, e ali você não vai ter. Não, pastor, mas a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Sim, eu creio, cara, eu creio que a Bíblia está dizendo que Deus não nos culpa porque lança no mar do esquecimento, mas Ele lembra de tudo, nós lembramos de tudo. O que tem o mar do esquecimento é que aquele erro ou aquilo que nós fizemos não vai causar mais nenhum efeito sobre quem nós somos ou sobre o que Deus vai fazer na nossa vida. Porque tem gente que é travado de viver o futuro porque está preso no passado. E Pedro, se ele não tivesse esse encontro com Jesus, ele não conseguiria. Quando Jesus chama Pedro, agora vai começar o culto. Aí Pedro está lá. Aí Jesus agora vai dar oportunidade a Pedro, mais uma vez, de poder restaurar a sua vida. Quando Jesus está lá, aí Jesus diz: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro impetuoso ainda: Senhor, tu sabe que eu te amo. Olha como Jesus estava dizendo: Pedro, tu me ama incondicionalmente? E Pedro respondia: Senhor, eu gosto de você. Aí segunda vez Jesus diz: Pedro, tu me ama incondicionalmente? Aí Pedro mais uma vez responde: Senhor, eu gosto de você. O Senhor sabe que eu gosto de você. Na terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu gosta de mim? E aí Deus vai ao nível de Pedro, para que ele entenda o que Deus queria fazer na vida dele. Aí Jesus já não pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas incondicionalmente? Ele diz: Pedro, você gosta mesmo de mim? Pedro entende. E ali há a restauração de Pedro. Aí ele baixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí sabe o que é que Pedro está dizendo? Quando Jesus diz: Pedro, tu me ama, a primeira vez ele diz: você me negou uma vez. E Pedro diz: não, Senhor, eu vou para a morte com o Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe, eu vou para a morte com o Senhor. Aí depois, na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você gosta mesmo de mim? Pedro baixa a cabeça e entende. Ele diz: ah, meu Deus, e aqui eu quero conjecturar a igreja. Eu creio que no coração de Pedro falava para Jesus: Senhor, tu sabes que eu disse que te amava, mas por 3 vezes eu neguei o teu nome. Aí ele baixa a cabeça: Senhor,
Tu sabe todas as coisas, Tu sabe que eu errei, Tu sabe, Senhor. Aí Jesus agora diz: era isso que eu queria ouvir, Pedro, era isso aí, agora sim. Não, Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Não só perdoou, mas o comissionou. Não só perdoou, mas o restaurou. Não só o perdoou, mas disse: eu estou contigo, Pedro. Não só o perdoou, mas disse: ainda tem chance, e eu vou cumprir tudo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pedro negou numa fogueira, mas foi restaurado diante de uma fogueira também. Pedro negou diante de testemunhas, mas também foi restaurado diante de testemunhas também, em nome de Jesus. Às vezes é isso que falta, irmãos. Enxergar a oportunidade que Deus está dando. Não seja como um jovem rico que vai perder essa oportunidade. Não seja como Saul, que teve tantas oportunidades e ainda assim acabou como acabou. Seja como Davi, que reconheceu e pediu perdão ao Senhor. Seja como Pedro, que reconheceu e disse: Deus, me perdoe, e assim foi restaurado pelo Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã, igreja, em nome de Jesus. Quantas oportunidades Deus tem que nos dar. Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos. Eu já perdi algumas oportunidades na minha vida. E eu sempre peço a Deus: Deus, Senhor, me dê sabedoria, para que eu enxergue as oportunidades. Sabe o que é a oportunidade de Deus? Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Oportunidade. Eis que farei. Escolhe isso daqui, escolhe esse caminho. Oportunidade. Jesus aparece no culto. Ai, queria tanto que Deus falasse comigo hoje. Eu queria tanto que essa ferida do meu passado fosse sarada. Aí Deus está falando: oportunidade. Aí eu queria tanto restauração. Oportunidade. Mas a oportunidade não é obrigado a aceitar, irmão. Olha como Deus é bom. Ele não obriga ninguém a aceitar essa oportunidade, mas Ele dá um passo em nossa direção. O primeiro passo quem dá é Deus, nunca é o ser humano. Foi Ele que mandou o profeta ir até lá. Foi Ele que falou da beira-mar. Foi Ele que ceiou com os discípulos. Foi Ele, muitos falam de Judas. Porque estava... Não, quantas oportunidades Judas teve? Foi chamado pelo Senhor. Missão dos 12, Judas estava lá. Deu testemunho que Jesus operou na vida dele também. Os 70, Judas estava lá. Ceia do Senhor, Judas estava lá. Sabe o que é isso? Oportunidades repetidas do Senhor. Mas para alguns tem uma oportunidade que ela é única. Não perca. Nós, uma vez por mês, nós nos reunimos numa manhã como essa, Santa Ceia. E olha, não é o texto que nós lemos, nós sabemos até de cor salteado, de tanto que nós ceiamos. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, farão menção da morte e ressurreição do Senhor. E no ato de ceiar ao Senhor, renovamos com Ele o quê? A nossa aliança. O que é renovação? Quantos não ceiaram porque pecaram naquela semana? Quantos não ceiaram porque estavam com raiva do irmão? Ai, não estou bem com meu irmão, não, ainda não liberei o perdão. Então, olha... Então eu não vou ceiar não. E não falo isso como uma forma de apontamento de dedo. Apenas uma realidade que há no nosso meio. Não, e a Bíblia diz: quando for levar uma oferta para o Senhor, antes de ofertar, o que é que você tem que fazer? Se souber que o irmão, não é nem você tem contra o irmão. Olha como Deus é bom. É que o irmão tem contra você. Deixa a tua oferta, vai até ele, faz as pazes e assim tu oferece. Santa Ceia. Quantas vezes já vi pessoas não ceiarem porque estavam com raiva, com alguma mágoa, ou cometeu alguma coisa contra o Senhor? Não vou ceiar não hoje. Sei, irmão, é oportunidade justamente de restaurar essa comunhão perdida. Ceia é oportunidade justamente de reatar a comunhão com Deus, com o teu irmão, consigo mesmo. Tudo isso é Deus dando oportunidade num dia como hoje, de tomar do pão e beber do cálice do Senhor, para renovar não só a aliança de promessa, irmão. Não é só aquela promessa de um bom emprego, uma promessa de salvação, mas é também renovação de relacionamento, é renovação de comunhão, é renovação de amor em nome de Jesus, é renovação de intimidade com Deus. Não perca a oportunidade, irmão.
Não perca a oportunidade de ter essa comunhão uns com os outros. Não perca a oportunidade de ter comunhão consigo mesmo. Não perca a oportunidade de ter comunhão reatada com o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.